Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Você que tiver dificuldade aí, é um livro, é um evangelho, um livro bem fácil de abrir. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Mateus, Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo de número 14. Você que encontrou aí, irmãos, deixa no capítulo de número 14 mesmo, tá? Você foi encontrando em referência à palavra de Deus, coloque de pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra somente depois, tá? Agora coloque com carinho as escrituras sobre o teu coração. Isso. A partir desse momento, irmãos, eu te convido a se desligar de tudo que está lá fora. A todos, porque a partir desse momento nós iremos ouvir a voz do nosso Senhor falando ao nosso coração aqui essa noite. Dê glórias, dê aleluia, porque Ele é digno de toda glória, de todo poder e de toda adoração. Aleluia, graças a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, o Senhor essa noite vai falar conosco, nos alertando sobre o certo se passando por errado e o errado se passando por certo. Esse mundo maluco a qual estamos vivendo no dia de hoje, é normal nós vermos isso, né? O certo, ele está se passando por errado, e o certo, ele está sendo ali, muitas das vezes, humilhado, muitas das vezes colocado num lugar onde não deveria estar. Mas o Senhor essa noite vai nos alertar, porque muitas das vezes, irmão, nós procuramos ser o certo, né? Se nós vermos duas pessoas discutindo, nenhuma das duas ela quer ser o errada, né? Ela vai falar, eu estou certo, e a outra pessoa vai falar, não, o certo sou eu. Mas hoje, através da graça e misericórdia do Senhor, o Senhor vai nos alertar sobre muitas das vezes nós queremos se passar por certo, mas na verdade estamos errado. E muitas das vezes queremos se passar por errado, ou passamos por errado, mas perante ao Senhor nós estamos certos. E ninguém melhor do que o nosso Senhor Jesus para nos mostrar aqui, porque Ele, sendo certo, sem pecado, sem erro, foi ali levado como um dos mais errados, e por mim e por você, por nós, Ele se passou por errado. E que amor maravilhoso esse que o Senhor demonstrou por nós, se passando por mim e por você, sendo errado, para que nós viéssemos essa noite estar aqui reunidos e lembrar desse amor que Ele tem demonstrado por cada um de nós, mesmo que como por muitas vezes nós esquecemos desse amor do Senhor por nós, né? Mas Ele demonstrou muito lá atrás, bem antes de nós existirmos, Ele já demonstrou esse amor por nós e se passou por errado, para que nós viéssemos hoje estar aqui desfrutando da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida. Agora pega a sua Bíblia sobre a tua mão, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 53. Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 53 ao 65 nós vamos ler. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões, e os escribas, e Pedro o seguiu de longe,
até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquietando-se ao lume. 55. E os principais dos sacerdotes e todos os concílios buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer: eu derrubarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. 59. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada responde que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tomou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos os que os consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhes bofetada. Misericórdia por isso. Só até aqui, em nome do Senhor Jesus. Aqui nós sabemos que o Senhor Jesus, tudo que Ele passou foi plano de Deus, nada fugiu do controle. O Senhor diz que ninguém o prendeu, mas Ele mesmo se entregou. E aqui, para o Senhor se entregar, foi necessário que Ele se esvaziasse de toda a sua glória, de todo o seu poder, de tudo aquilo que o Senhor tinha de mais belo, para que nós viéssemos hoje estarmos aqui reunidos. Mas aqui o Senhor Jesus vai nos dar um exemplo de Pedro. Pedro seguia a Jesus bem de perto, andava com Jesus, caminhava com o Senhor, assim como nós estamos fazendo, caminhando com o Senhor Jesus, não negando, mas sim caminhando com Ele. Pedro vai ver prodígios, maravilhas, curas, ressuscitações que o próprio Senhor Jesus fez. Mas, passado o tempo, tudo aquilo que Pedro viu com seus próprios olhos, tudo aquilo que Pedro presenciou, ele lentamente vai esquecendo de tudo aquilo. E Jesus vai alertando a ele, mas ele não vai dando muito ouvido àquilo que o Senhor estava falando a ele. Hoje o Senhor fala conosco no dia de hoje? Sim, fala. E como Ele fala? Quando nós abrimos a palavra de Deus, Ele fala através da nossa leitura. O Senhor Jesus fala conosco no dia de hoje? Sim, fala, através daqueles que Ele escolheu para fazer a Tua obra, para ministrar a Tua palavra e falar ao nosso coração. Mas muitas das vezes, irmãos, os nossos ouvidos estão atentos a muitas coisas, mas não à voz do Senhor. Eu saio daqui tão feliz quando o Senhor me repreende através de quem quer que seja que sobe aqui para ministrar a palavra, porque eu vejo o amor do Senhor sendo demonstrado ali por mim. Mas alguns de nós, muitas das vezes, a ser repreendido, nós
mudamos a nossa fisionomia, né? E esquecemos que é o próprio Senhor Jesus que está ali repreendendo a nós. E Pedro, caminhando com o Senhor Jesus, está sendo repreendido pelo Senhor. Ele vai dizer: Senhor, nunca eu te negarei. Senhor, pode todos que estão aqui te negar, mas eu não te negarei. Quantas vezes, irmãos, nós falamos isso para o Senhor? Essa semana eu estava lembrando da minha conversão. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero perder um culto sequer. Eu quero estar diante da Tua presença. Sempre que puder, eu quero estar diante da Tua presença. Nada vai me atrapalhar, nem o trabalho, nem a família, ninguém. Mas vai passando os dias e a nós ali falhando com o Senhor. Aquela confissão que nós fizemos ao nosso Senhor, talvez o tempo passando nós já não estamos da mesma forma, né? Eu estou falando aqui a minha forma, e você começa a analisar a tua forma. Como que você conversou com o Senhor lá atrás? Quantas vezes nós falamos que nada nos separaria da presença do Senhor? E hoje, passando alguns anos, é o contrário. Qualquer coisinha nos tira de estar na presença do Senhor. Mas pastor, eu sou obrigado a estar no culto? Vamos voltar lá atrás, quando nós precisávamos do Senhor, quando nós éramos totalmente dependentes, não tínhamos força para caminhar nem para a direita, nem para a esquerda, não conseguíamos dominar os nossos vícios, não conseguiríamos dominar os pecados que faziam parte da nossa vida. Qual era a nossa palavra com o Senhor? Era igual Pedro: pode todos errarem, pode todos se abandonarem, mas eu, Senhor, não te abandonarei. Quantos de nós não falamos isso, né, irmão? Quando precisamos de uma cura, um ente querido nosso precisa de algo, como nós se doamos ao Senhor, né? Como a nossa oração é fervorosa a Deus. Mas quando nós, tão pequeninos, achamos que está tudo bem, o que nós fazemos? Negamos ao Senhor, né? Aqui estamos essa noite apontando o dedo para Pedro, que vai negar o Senhor 3 vezes. Mas se nós pegarmos a nossa caminhada, quantas vezes nós negamos ao Senhor? Eu tentei contar, mas não consegui. E todos nós fazemos isso. Mas aqui o Senhor está fazendo nós lembrarmos, irmãos, que Ele vai se fazer de errado por nós. Ele vai se passar por errado por cada um de nós. E aqui vão se juntar sacerdotes, anciões, doutores, todos eles para o quê? Encontrar algo contra o nosso Senhor Jesus. E aqui, aquele que está certo está se passando por errado, e os que estão errados se passando por certo. Eles estão querendo julgar o Senhor Jesus, mas não conseguem julgar nem a si próprio. Mas por terem algum conhecimento, alguma sabedoria, ou ali se unirem, se juntarem, eles estão achando que tem o conhecimento. Irmãos, quando nós estamos se unindo no nosso dia a dia, as nossas conversas, qual nós estamos tendo no nosso dia a dia, qual tem sido essa conversa nossa? A palavra de Deus diz que
nós não devemos andar com as pessoas que dizem coisas vãs, porque ali nós vamos ouvir muitas coisas e ao invés de passar coisas boas, iremos ser igual a essas pessoas e começar a passar coisas ruins. E o nosso dia a dia, irmãos, é necessário que nós venhamos fazer uma análise como está sendo o dia após dia nosso. Pedro, ele vai viver ali após ser alcançado pelo Senhor ao lado do Senhor Jesus. Ele viu milagres, ressurreição. Se nós viéssemos aqui contar tantas coisas que nós vemos, tanto livramento que o Senhor tem nos dado, quantos milagres o Senhor tem feito na minha e na tua vida, quantos livramentos o Senhor tem dado à nossa família, e como nós ficamos felizes por as bênçãos que nós alcançamos através da graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas após alcançarmos algo, nós achamos estar igual Pedro aqui estava pensando, né? Todo mundo te serve errado, Senhor, mas eu não, eu te adoro em espírito e em verdade. Meu irmão do lado, ele não te serve da forma que deveria servir, mas eu, sim, eu te sirvo. E aqui Jesus, ele não está nos ensinando a olhar a forma que o nosso irmão está servindo a ele, mas sim que nós viemos olhar para nós mesmos. Mas antes de olhar para nós mesmos, nós viemos lembrar de um justo, certo, que se passou por errado por cada um de nós. Imagina o Senhor deixar toda a tua glória, deixar tudo ali para se fazer um malfeitor por nós. E no dia de hoje, qual é a retribuição nossa? Chocolate, ser lembrado, está acima do nosso Senhor. Um bacalhau, ser lembrado, está acima do nosso Senhor. Um pedaço de carne, ser lembrado, está acima do nosso Senhor. Uma festa da carne, ser lembrado, está acima do nosso Senhor. Um bem material que nós temos, ser lembrado, está acima do nosso Senhor. Mas esquecemos que tudo isso só foi alcançado pelo amor que Ele demonstrou por cada um de nós. Mas os dias vão passando e nós achamos que já está tudo certo. A salvação, ela não depende de mim nem de você, depende do Senhor. Se ela dependesse de nós, irmãos, nós estaríamos brincando. Dia estamos salvos, dia estamos condenados. Dia nós estamos salvos por fazer boas obras ou por achar que nós fazemos boa obra, e o dia que nós pecarmos e errarmos, nós estaríamos condenados. Mas a salvação não depende das nossas obras, não depende do nosso caminhar, mas sim do amor demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes, irmãos, somos comparados a pessoas erradas por sermos cristãos? Quantas vezes somos comparados por pessoas que nós somos fanáticos? Quantas vezes somos comparados por pessoas, irmãos, que nós estamos loucos por se reunirmos aqui e adorar a Deus? E alguns de nós, algumas vezes até falamos, é verdade, não devemos servir dessa forma, Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele não pensou da forma que eu ou você iríamos servir a Ele. O Senhor Jesus, mesmo sabendo que nós iríamos pecar e errar, Ele pagou o preço por cada um de nós.
Mesmo sabendo, irmãos, que nós iríamos falar para Ele que nada ia nos tirar da presença dEle, mas passado alguns meses, algum ano, nós iríamos se afastar por qualquer coisa, ou estar longe dEle por qualquer coisa. Ele não olhou para isso e se fez errado por mim e por você. Esse é o Senhor que nós estamos aqui essa noite louvando a Ele, glorificando a Ele, dizendo que nós somos servos e servas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas das vezes, irmãos, estamos esquecendo disso. Ei, Pedro, não esqueça do que o Senhor Jesus tem te alertado. Pedro disse ao Senhor: todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. E aqui nós vemos Pedro, quando o Senhor Jesus está sendo levado ali, ele vai seguir o Senhor Jesus de longe. Nós lemos aqui de longe. E quantos de nós, irmãos, no dia de hoje estamos servindo ao Senhor Jesus de longe, muito longe? Se eu tiver tempo, eu vou ler a Bíblia. Se eu tiver tempo, eu vou louvar a Deus. Se não estiver chovendo, eu vou à casa de oração. Se estiver tudo bem, eu vou até a casa de oração. E o Senhor aqui está nos alertando que nós não viemos ser igual esses doutores da lei, esses sábios que a sabedoria não pode edificar nem a si mesmo, mas sim que nós viemos ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo, e o mais humilde a qual poderemos ser. Essa noite aqui o Senhor está nos mostrando, irmãos, que às vezes por nós servirmos a Ele, nós vamos se passar por errado, mas o Senhor Jesus está vendo todas as coisas. Mas assim como o Senhor está vendo nós se passando por errado, mas estando ali diante da presença dEle, Ele vê também nós querendo se passar por certo. Olha onde eu estou, Senhor, te louvando, te adorando. Olha eu aqui, Senhor, já faz 3 domingos que eu não perco um culto. Olha eu aqui, Senhor, todo domingo orando pela minha família, pela nossa família, intercedendo por cada um deles. Mas isso é muito pouco. Não seja sábio ao seu próprio entendimento, para não se passar por tolo, mas seja humilde e manso, assim como o Senhor Jesus foi quando estava ali passando por errado, tomando o meu e o seu lugar. E ali ele vai ser cuspido, esmurrado, e muitos zombando, dizendo: e aí, salvou tantas pessoas e agora não consegue salvar a ti próprio? Mas olha que falta de sabedoria que eles estavam ali. Não sabia que o Senhor estava morrendo por cada um de nós. E ninguém prendeu ao Senhor, mas Ele mesmo se entregou. E aqueles estão procurando acusar ao Senhor, mas nenhuma acusação acharam. Até hoje existem estudiosos, pessoas sábias, que procuram de Gênesis a Apocalipse um erro no nosso Senhor.
mas não encontraram. Alguns se convertem, outros continuam procurando um erro, procurando algo, se passando por sábio, mas ali fazendo um papel de tolo. Ao invés de procurar um erro do nosso Senhor, deveria enxergar o seu próprio erro. Assim como o Senhor está nos mostrando aqui essa noite. Muitas das vezes queremos se passar por certo, mas estamos errado. Mas a falta de humildade que há em nós, que ainda está ali dentro de nós, não consegue permitir que nós venhamos enxergar a tal erro que estamos cometendo no nosso dia a dia. Nós que servimos a Deus deveríamos ser as pessoas mais humildes dessa terra. Nós aqui louvamos essa noite, e ao ministrar o louvor nós ouvimos que nós estamos caminhando para um lugar onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais traições, não haverá mais nada disso. Mas muitas das vezes, irmão, nós esquecemos disso e estamos querendo viver o agora. Qualquer problema, irmãos, nos tira a nossa paz. Jesus está aqui se passando por errado. Em nenhum momento você vê o Senhor se irando, mas sim ali na sua paz. Por quê? Porque ele sabia tudo que ele estava cumprindo ali. E muitas das vezes, irmão, nós se passamos por tão sábios, tanta sabedoria, mas esquecemos para onde estamos caminhando, aonde estamos indo. E que o Senhor disse que quanto estivermos aqui, teremos dores, aflições, mas não desanime, não se perturbe, porque o Senhor tem preparado muitas moradas. Às vezes parece que nós temos medo, né, irmão, de ficarmos aqui, ou estarmos aqui, ou permanecermos aqui, mas um dia tudo isso irá passar. Dor, sofrimento, agonia, medo. Mas para esse dia chegar, irmãos, nós estamos aqui passando por uma preparação para estarmos diante do nosso Senhor. Mas muitas das vezes essa preparação nossa, irmãos, está sendo de forma errada. Imagine, nós queremos passar a eternidade ao lado do nosso Senhor, mas aqui nós não temos tempo para louvar a Ele. Imagine, nós queremos passar a eternidade ao lado do Senhor, mas aqui não queremos adorar a Ele. Imagine, nós queremos ter aquela vontade de conhecer ao Senhor, mas aqui nós não conseguimos apresentar Ele a ninguém. Que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui essa noite que muitas das vezes nós estamos errados e querendo se passar por certo, ou às vezes estamos certo, mas estamos se passando por errado, por falta de sabedoria. Sabedoria é essa, irmão, que não vai vir de uma escola, de uma faculdade, de um curso, de nada disso. Vai vir da nossa humildade que estamos tendo cada um de nós aqui essa noite, para ouvir aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. E olha como estamos aqui atentos para ouvir a cada palavra a qual o Senhor está ministrando ao nosso coração. Mas não adianta de nada nós prestarmos atenção em tudo e amanhã não colocar nada em prática. Nós iremos imaginar que estamos certos, mas iremos se passar por
errado. Mas o Senhor aqui, através da tua graça e a tua misericórdia, quer que nós venhamos estar diante da tua presença, porque mesmo nós estamos errados, o Senhor, através da tua graça e a tua misericórdia, vai fazer que nós iremos passar por certo, não pela nossa força, não pela nossa sabedoria, mas pela tua graça e a tua misericórdia, pelo amor que Ele está demonstrando aqui por cada um de nós, sem medir esforço. E que nós não venhamos esquecer nada disso. Não queira, irmão, ser o certo. Não queira, irmão, você passar pelo errado. Nós servimos a um justo juiz, e ao verdadeiro juiz, que ninguém errado irá se passar por certo, e nenhum certo irá se passar por errado. Quantos entenderam a palavra de Deus essa noite? Aleluia! Entendeu de verdade? Quem é o justo juiz? Jesus. Quem pagou o preço por mim e por você? Jesus. Aleluia. Quem permitiu que nós viéssemos estar aqui essa noite reunidos? Então vamos dar uma linda salva de palmas para Ele. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias ao Senhor, Deus, aleluia.